Olá a todas e todos, um ótimo dia, um ótimo domingo para você, onde você estiver, com quem você estiver, na situação que você estiver enfrentando, por favor, receba um sentimento muito forte, muito sereno, mas muito bem focado, meu aqui de onde eu estou, para todos e todas, para a gente ter um domingo de paz, um domingo de reflexão, um domingo que faça sentido na vida da gente, no emprego do tempo, da energia que dispomos para refletir sobre as grandes questões da nossa existência. Nós estamos hoje a 14 dias do Natal celebrado em 25 de dezembro. Me parece um bom assunto, porque nessa altura do campeonato, quem presta atenção está vendo já a euforia do varejo, né? O frisson assim das compras de Natal, as celebrações envolvendo de forma paralela ao sentido mais espiritualizado da festa essa, essa data. Eu acho importante. O que você acha? A gente refletir junto aqui e, por favor, sem nenhum patrulhamento, sem nenhuma pretensão de estar dizendo o que é certo, o que é errado, tem um jeito certo de celebrar o Natal. Isso é muito arrogante, né? Cada um com seu cada um, celebrando se quiser e do jeito que quiser, se achar que deve, o Natal. Mas, claro, há algo para a gente refletir sim. Temos matéria-prima aqui suficiente para buscar uma clareza do nosso posicionamento. Esse é meu objetivo. Que com as ideias aqui compartilhadas, as citações que a gente vai fazer, seja possível para você realizar suas próprias escolhas, concordando ou não com os conteúdos que a gente vai compartilhar, mas se posicionando com lucidez, não sendo mais uma, com perdão do trocadilho, vaquinha de presépio, né? Não se deixando levar por movimento de manada, mas chegando às suas próprias conclusões. Vamos aqui começar pela data de 25 de dezembro, que não é a data do nascimento de Jesus. Existem muitas evidências de que não faz nenhum sentido acreditar que o Jesus histórico tenha nascido nesta data. Há evidências de que houve, num determinado momento da história, esse momento, segundo alguns historiadores, teve lugar no século II, com o imperador romano Aureliano, já convertido ao cristianismo, entendeu que deveria, para popularizar o nascimento de Jesus, acoplar a data da celebração do Deus Sol, que já existia, uma festa pagã, com o nascimento de Jesus e fazer uma festa só. Foi, portanto, um lance de marketing, né? Como é que eu popularizo o cristianismo celebrando o nascimento do Messias na data onde, historicamente, pela tradição, já reverenciamos o Deus Sol? Bom, Jesus teria nascido mais para frente, aí há alguma controvérsia entre os historiadores, mas seria algo mais próximo do mês de abril. A mim não importa, eu não estou realmente, eu, André, minimamente preocupado em descobrir qual a data certa que Jesus veio ao mundo. Se alguém descobrir, eu agradeço, mas se isso não for possível, tudo bem. Eu me rendo ao 25 de dezembro. Para mim está de bom tamanho. Se todos celebramos no dia 25 de dezembro, se isso já está introjetado na nossa cultura, vida que segue não é um problema para mim. Bom, o que que nós, e vocês do Papo das Nove que nos acompanham aqui desde o início, sempre no período de Natal, fazemos essa reflexão. Hoje eu não vou me aprofundar nisso, mas é só para você ter em mente. A festa que a gente chama de Natal é uma colagem, uma miscelânea de diferentes culturas e tradições. Por exemplo, a árvore, a simbologia da árvore, ela tem outra matriz, ela tem outra história, ela é vinculada a uma outra tradição.
virou árvore de Natal. A troca de presentes, ela também tem origem em não apenas uma, mas outras tradições, onde isso significa manifestação de apreço, de carinho, de respeito. Você oferecer a alguém um presente. A troca de presentes numa determinada data também tem origem numa determinada outra tradição que antecede o chamado Natal do dia 25 de dezembro ligado ao cristianismo. Então vai fazendo a conta aí. A árvore tem uma história, troca de presentes outra história, e o chamado Papai Noel, né? Santa Claus, outra tradição, lenda, há registros difusos de quem teria sido esse personagem, da Lapônia, o que ele fez ou deixou de fazer, e como é que, na linha do tempo, a figura de Santa Claus foi se transformando em Papai Noel, que passou a ser o rei da festa, digamos assim, né? Alguém que, de alguma forma, se confunde com a festa do Natal. Em boa parte dos lares, inclusive do Brasil, Natal é a festa do Papai Noel, esquece Jesus. Jesus, que seria o aniversariante, não aparece em boa parte dos lares no mundo, que se dizem lares cristãos. A estrela da festa é o Papai Noel, que foi pintado de vermelho, porque as cores de Santa Claus, quando já tinha virado lenda, era o branco, né? A cor predominante. E na década de 30, publicitários da Coca-Cola transformaram Noel em garoto propaganda e pintaram ele com as cores da marca do refrigerante. Então, Papai Noel virou garoto de propaganda da Coca-Cola na década de 30, lambuzaram a roupa do Noel de vermelho e seguiu a festa. Então vamos lá. O que a gente convencionou chamar de Natal é essa costura, esse mosaico, né? Essa colcha de retalhos, de diferentes histórias e influências que foram na linha do tempo sendo amalgamadas, e isso se transformou na mais importante data comercial do varejo no Brasil. Então, no calendário do varejo, dos comerciantes, Natal não passa primeiro por uma estratégia muito forte, muito poderosa, de alavancar vendas a partir da ideia de que Natal sem presentes, Natal sem ornamentação da casa, árvore com luzinha cintilante, decoração, muitos presentes, uma ceia farta. Aí entra outra tradição de outro lugar que tem nada a ver com Jesus, que é sacrificar lá a ave, né? O peru de Natal, né? Então, aí vem Natal sem peru fatiado na mesa não é Natal de verdade. A gente começou a fazer inúmeras costuras e acoplagens a uma festa que a gente denomina como Natal e que no dia 25 de dezembro celebraria o nascimento de Jesus. Não sei se deu para acompanhar o enredo, né? Natal é uma festa que traz inúmeros ingredientes que foram sendo acoplados a isso. A pergunta fundamental hoje do Papo das 9 é: como é a sua festa de Natal? É festa? É uma celebração? Ela traz esses ingredientes juntos e vocês conseguem fazer da noite de Natal algo interessante com todos esses ingredientes, ou não tem nenhum desses ingredientes? É uma questão que eu acho importante, é uma opinião minha, que a gente faça o que bem entender, mas que a gente faça conscientemente, que a gente tenha noção de como dentro da nossa casa, porque o Natal é uma festa basicamente familiar,
Guardadas as proporções, é como o Dia Nacional de Ação de Graças nos Estados Unidos, que é a data mais importante do calendário deles, também é uma data familiar, é uma data de reunir as pessoas queridas e celebrar a vida, né? Celebrar a magia da vida. Portanto, como é o Natal na sua casa? Portanto, hoje no Papo das Nove, vou aproveitar o espaço que eu tenho, a audiência que vocês me dão, para a gente refletir junto sobre isso. Quem é o mundo cristão? Quando você fala assim, Natal faz sentido para quem? Para os cristãos. Os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Os muçulmanos reverenciam Maomé. Os budistas estão lá ligados em Buda. Quem é que, de alguma forma, coloca o Natal no radar dizendo assim, opa, dia 25 é Natal? São os cristãos, basicamente. Do ponto de vista do significado mais espiritual da festa, ela só faz sentido para os cristãos, ok? Quantos cristãos tem no mundo? Eu fui atualizar esse número. Somos 2 bilhões e 200 milhões de cristãos no mundo, das mais diversas linhas, ramificações e denominações. Você vai ter assim uma amplitude de interpretações ou percepções do que seria Jesus, o que seria o Evangelho, como decodificá-lo, como interpretá-lo. Então, o mundo cristão, ele não é monolítico, ele é multifacetado, mas ele tem em comum exatamente o reconhecimento da autoridade moral, sagrada, digamos assim, quer dizer, um componente místico espiritual relacionado aos desígnios de Deus, que seria a materialização de Jesus entre nós. 2 bilhões e 200 milhões de pessoas. O país do mundo que reúne o maior número de cristãos de diferentes denominações é os Estados Unidos, com 230 milhões de cristãos. É o contingente de cristãos norte-americanos, país com o maior número de cristãos. Católico, protestante, outras seitas, tem de tudo. O Brasil aparece em segundo lugar com 180 milhões de cristãos. Então nós estamos ali na vice-liderança do ranking de países que têm o maior número de cristãos. Muito bem, 180 milhões de cristãos configura a maior parcela da população brasileira. E no Brasil a gente tem uma coisa muito nossa, que é o seguinte: a pessoa que se diga cristã, em boa parte dos casos, eu não tenho condição aqui de dizer que se é a maioria ou não, por vezes gosta de dizer, não, mas eu sou cristão assim. Ah, mas que religião é a sua? Boa parte das pessoas, por exemplo, do mundo católico, gosta de dizer católico não praticante. Então, o não praticante vira uma licença, né? Tipo assim, eu sou católico, mas não me cobre a obediência aos sacramentos, não me pergunte se eu vou à igreja, qual foi a última vez que eu fui, qual é a minha, eu diria, vinculação com a doutrina católica. Eu sou um católico não praticante, né? No meio espírita é curioso, você vai ver assim, qual é a sua linha, coisa e tal. Ah, eu sou espírita, mas não frequento o centro, eu sou espírita simpatizante. A palavra simpatizante é muito empregada assim. Eu tenho simpatia. Tenho simpatia. E você vai ver uma coisa que eu não vejo como problema, mas eu acho curioso, que é o seguinte: você vai ter, por exemplo, um judeu que adora ir no terreiro de candomblé porque se identifica com os cânticos, com as músicas, com os rituais, as danças, né? E é casado com uma cristã que não é seguidora nem do judaísmo nem do candomblé. Aí é uma pequena salada. E essa salada
tem muita gente que critica, isso aí é muito misturado. Eu, particularmente, não vejo isso como problema. Acho que cada um tem autonomia de voo para escolher os seus próprios caminhos e se identificar com o que acha que vale a pena e que lhe dá alguma retaguarda espiritual. Tá? Cada um com o seu cada um. Não estou aqui para patrulhar nem julgar ninguém. Mas o Brasil tem isso. E é possível que outros lugares do mundo também. Quando você fala assim, são cristãos, é cristão até a página 2, porque da página 2 em diante você se coloca assim como alguém que, eu tenho simpatia, mas eu não frequento, mas eu faço do meu jeito, ok. É uma forma de você se posicionar, não está certo nem errado, cada um tem a sua. Mas eu estou tentando situar você no tabuleiro aqui para onde a gente vai chegar. Tá chegando o Natal aí, dia 25. É uma festa cristã, mas não tropo. Tem outros componentes, como eu falei. E temos no mundo cristão aqueles que não têm, eu diria, com ênfase, não se sentem intimamente comprometidos com o Evangelho de Jesus, que é a síntese de seus ensinamentos. André, isso é certo ou errado? Não estou discutindo o que é certo ou errado, eu estou aqui jornalisticamente tentando reportar o que me parece ser fatos. A pergunta, meus amigos, é a seguinte: qual a visão que um cristão deveria ter do Natal? Agora, quando eu falo cristão aqui, eu estou falando de uma pessoa que presta atenção na biografia, nos ensinamentos e no legado moral do Cristo. Aí eu já estou fazendo aqui a minha categorização, tá bom? Se a gente fizer esse recorte, o que é ser cristão? Seria, na minha opinião, alguém atento à biografia, a esse legado moral do Cristo e, de alguma forma, a tentativa, o movimento que o cristão precisa, por coerência, fazer para se sentir nos trilhos desses ensinamentos morais, que poderiam ser resumidos na lei do amor. Então, o que a gente está tentando aqui colocar como um possível princípio é: aquele cristão que atenta ao legado de Jesus percebe que não é possível falar de cristianismo da boca para fora e que o cristianismo é um convite a uma reforma íntima, é um convite ao exercício das virtudes morais, a tentativa de você aproveitar as oportunidades em vida, nesse plano, enquanto encarnado, para exercitar a lei do amor. O que seria a lei do amor? Seria a síntese do Evangelho. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo seria a grande síntese. Amar a Deus sobre todas as coisas não é a lei da adoração que fica lá o tempo todo reverenciando o Pai como se fosse assim, pagar tributos a Deus. Não. Amar a Deus sobre todas as coisas poderia ter uma compreensão mais, eu diria, ampla, do entendimento de que existe o Criador, de que nós somos criaturas, que coube ao Criador definir o software inteligente da vida e do universo, as leis que regem a vida e o universo, e que eu me posiciono de forma bem consciente na condição de submisso às leis de Deus. Eu não vou contra as leis de Deus, não cabe no meu coração revolta, indignação a partir das questões que me afligem e que eu não tenho a compreensão para entender o porquê. Portanto, quem crê em Deus não se revolta, não se rebela diante de ocorrências da vida, aonde, se Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, mesmo aquilo que significa dor e sofrimento para mim, estaria, ainda que eu não alcance uma resposta, inserido dentro de uma lógica, de
de um contexto ou de circunstâncias aonde Deus, que é soberanamente justo e bom, determinou que assim fosse. Portanto, não faz sentido a ideia de um Deus que eu só respeito quando me atende. Quando eu estou contrariado diante de circunstâncias hostis da minha vida, esse Deus não presta, esse Deus me ignorou e eu virei as costas para ele. A ideia de Deus pressupõe essa submissão. Eu estou, quando você fala assim, ama a Deus sobre todas as coisas, Deus é Pai. Deus está sempre em meu favor, e especialmente nos momentos hostis, que é quando as minhas imperfeições se revelam, a minha incompreensão diante do ocorrido, a minha dificuldade de perdoar, a minha dificuldade de fluir, a minha dificuldade de entender como a minha cota ainda bastante generosa e volumosa de egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, ganância, tudo isso atrapalha demais a minha caminhada. Essa é uma visão possível, de uma cosmovisão de Deus. Então, ama a Deus sobre todas as coisas, Deus é Pai. A única prece que Jesus deixou assinalada aos seus discípulos foi Pai Nosso. Não é um Deus carrasco, é um Deus Pai. Pai de quem? De todos, sem exceção. Inclusive de quem não é cristão. É um Pai que alcança a todos. E como todo pai ou figura do pai, o pai tem autoridade, o pai define parte do meu destino, tem a parte que é o meu livre-arbítrio, tem a parte que eu, tutelado pelo pai, cabe-me seguir essa orientação. É uma força da natureza, vamos dizer assim, se você não gosta muito da gente associar sempre a Deus. A natureza dita as regras, não dá para ir contra. É assim que as coisas são. E compreender por que as coisas são assim é o desafio de toda religião, que, a seu modo, tenta explicar o que é a divindade, o que é a vida, o que é a morte, o que é Deus. Enfim, você vai construindo uma cosmovisão. Teologia, vai por aí a teologia. Então vamos lá. O que seria esse ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Aí vem o outro desafio desse aprendizado espiritual, o próximo sendo alguém que te desafia para o bem ou para o mal. É alguém que te desperta amor, o desejo sincero de compartilhar afeto, carinho, proteção. É um filho, é um companheiro ou uma companheira, é um amigo que você entende como um irmão. Esse é teu próximo. E aqueles que você não entende, não compreende, que te sacaneiam, que te machucam, que te deixam para baixo, e que a partir dessa situação tão hostil despertam em você sentimentos que você vai ter a opção de se deixar levar por esses sentimentos, que invariavelmente são de retaliação, vingança, hostilidade ou sublimação. O exercício do perdão, e ele disse, o mestre, não perdoa 7, mas 70 vezes 7 vezes, reproduzindo o que já era um ditado popular entre os hebreus. O perdão como condição para não ter ressentimento ou mágoa. E seguir em frente. Porque o outro nos traz a oportunidade do crescimento espiritual. Quando está tudo bem o tempo todo, você não costuma estar atento à sua evolução. Você não se sente desafiado. As coisas estão ali, com a calma do mar morto. Agora, quando você está numa situação que envolve perda do emprego, da saúde, perda do ente querido, uma situação qualquer envolvendo traição, solidão, qualquer situação que lhe represente risco para o seu equilíbrio, para a sua serenidade, Deus está cutucando, está batendo na tua porta dizendo, cresce, cresce, avança no teu caminho. Os obstáculos não são castigos de Deus, os obstáculos são convites à evolução.
Os obstáculos são convites à evolução. Portanto, veja, todas essas ideias encerradas dentro de uma visão do legado do Cristo. A gente vai pegar aqui, tem um livro, eu vou acessar aqui na resolução digital, Antologia Mediúnica do Natal. São várias mensagens, todas elas psicografadas pelo médium Francisco Cândido Xavier, ditadas por espíritos diversos, tendo o Natal como principal inspiração dessas mensagens. São ao todo 80 mensagens, eu fiz aqui a seleção de quatro mensagens, que por alguma razão me deu vontade de compartilhar com vocês para a gente fazer aqui uma digressão juntos. A primeira mensagem é assinada pelo espírito Mei Mei. O que ela diz? A mensagem é cartão de Natal. Eu não vou ler a mensagem toda, eu vou ler o trechinho que me chamou a atenção. Não hesites. Sorri de novo para os que te ofenderam, abençoa os que feriram, divide o seu farnel com os irmãos em necessidade, entrega um minuto de reconforto ao doente, oferece uma fatia de bolo aos que oram sozinhos, sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte, sem aconchego do lar. Cede pequenina parte da tua bolsa no auxílio às mães fatigadas, que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele, com todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Então, Mei aqui vai na lata. Ela pega carona no Natal, o nome da mensagem é Cartão de Natal, e ela vai lá e diz assim: não hesites. E começa a relação de gestos que remetem à compaixão. A compaixão é a gente se colocar no lugar do outro. Esse é o exercício de amor de Jesus. Amar o outro, a gente fala amar o outro, como é que eu vou amar alguém que me pisou no meu calo, como eu amo meu filho? A gente coloca o verbo amar sempre conjugado de uma mesma forma, a gente não consegue entender o que Jesus quis dizer com amor. O amor passa pela compaixão. Coloque-se no lugar do outro antes de julgá-lo e veja de que maneira ele, sendo alguém que a gente vai chamar, e Jesus chamava de irmão, é alguém que está junto com você na estrada evolutiva e que se apresenta eventualmente como um demandante de atenção, um demandante de pão, um demandante de auxílio de qualquer natureza. O cristianismo é basicamente isso. É não estarmos indiferentes em relação ao que ocorre à nossa volta. É estarmos atentos a perceber as situações do destino que nos colocam em posição de ajuda. Outra mensagem que eu separei aqui. A edição é minha, tá? Mensagem 31. Vou dar outro salto aqui da mensagem da Mei. Eu vou em frente até a mensagem 31, que é de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Todas as mensagens aqui têm como mote o Natal. Então vamos lá, mensagem 31, rogativa de Natal é o nome da mensagem. Eu separei aqui o último parágrafo, eu não vou ler a mensagem toda, as mensagens são extensas. O que diz Emmanuel na mensagem rogativa de Natal: Mestre, dissipa o nevoeiro que nos obscurece ainda os horizontes e nos ensina a amar como nos amaste, sem buscar vaidosamente naqueles que amamos o reflexo de nós mesmos, porque somente em nos sentindo verdadeiros irmãos uns com os outros
é que atingiremos com a pura fraternidade a nossa ressurreição para sempre. O que Jesus fez a partir do compartilhamento do Evangelho foi a inseminação ou a semeadura de um novo tempo, a partir do qual colheríamos os frutos dessas sementes se entendêssemos como elas precisam ter lugar nas nossas vidas. Essas sementes precisam crescer em nosso coração. Não dá para lembrar de Jesus falando do bem apenas no mês de Natal ou na noite do dia 24 de dezembro, véspera de Natal. A gente tem um círculo vicioso, né? Tem um período do ano que a gente lembra dos outros, tem um período do ano que a gente é caridoso, tem um período do ano que você se permite ser mais sensível ao que vai à volta. Agora, o desafio colocado pelo cristianismo é fazer desse espírito de Natal algo recorrente, algo que justifique foco, atenção. O que exatamente vale a pena aproveitar do cristianismo e de que jeito? É a pergunta que a gente deveria se fazer todo dia, se você se diz cristão, e se isso não é apenas uma carteirinha de identidade, quando alguém pergunta, você acredita em alguma coisa? Eu sou cristão. Ah, mas eu não sou praticante, eu vou quando dá, eu não tenho muita ligação com religião. Sabe aquela coisa? A gente vai dando salvaguardas, assim, para ninguém nos cobrar nada, não nos patrulhar, não ficar em cima. Uma outra mensagem que me chamou a atenção nesse livro da antologia, né, é a mensagem 46. São 80 mensagens ao todo, todas psicografadas por Chico Xavier, tendo como mote Natal, assinada por espíritos diversos. 46. Pensamentos do Natal são 3 pequenas mensagens assinadas por 3 espíritos desencarnados. O primeiro deles, Bezerra de Menezes, médico dos pobres, assim, eternizado no movimento espírita e político. Profissional, político. Disse Bezerra, sempre que te decidas a concretizar ideias e planos na exaltação do bem, recorda que Jesus, o governador da terra, começou o apostolado da redenção humana no obscuro recanto da estrebaria. É interessante aqui a forma como, nesse livro e em várias outras mensagens, Jesus é sempre lembrado como o Rei dos Reis, o espírito mais luminoso, evoluído, espírito crístico, zero imperfeição. Quando vem ao mundo, ele vem ao mundo sem um lugar para nascer. Não havia vaga na estalagem onde José e Maria, grávida, queriam ter essa trégua, por favor. Por razões humanitárias. Preciso de um lugar para dar à luz. Esse lugar não existiu para Jesus. Sobrou o estábulo. Se coloca nesse lugar aí. Veja, qual é a mensagem, qual é o símbolo, né? O Rei dos Reis, o espírito mais evoluído, o governador da terra, quando chega nesse plano, com a missão de trazer a boa nova assinada por ele, ele nos dá na largada da existência enquanto Jesus esse exemplo de humildade. Humildade. A Garotada, olha só, um filme que fez muito sucesso nas bilheterias, da saga do personagem Indiana Jones, assinado pelo gênio do cinema que não é cristão, é judeu, Steven Spielberg. O nome do filme eu não me lembro, mas é aquele, fala do cálice, que Indiana Jones, no auge, no momento mais importante do filme, ele encontra o lugar onde estaria o cálice usado por Jesus na última ceia. E o guardião do cálice não diz qual dos cálices que estavam ali é o de Jesus. Diz assim, você terá que escolher. Se você escolher o certo, você vai poder levar. Se você não escolher o certo, você vai ser tomado por uma maldição lá. É um filme de ficção, mas a mensagem é interessante, que Indiana Jones tem que... O Santo Graal, né? O Santo Graal, cálice sagrado.
O nome do filme, não é Os Caçadores da Arca Perdida, não. Indiana Jones e o Cálice Sagrado. Obrigado, Ivone. Então vamos lá. Indiana Jones olha, então todo mundo no cinema dizendo, qual o cálice que ele vai escolher? E ele olha vários cálices, boa parte deles de ouro, com pedras preciosas. E Indiana Jones olha um cálice tosco de madeira, maltrapilho. Ele pega o cálice e diz qualquer coisa assim. É esse. Esse é o cálice do filho de um carpinteiro. É linda a cena. Porque a cena traduz exatamente o sentido dessa humildade, dessa simplicidade que marcaram a trajetória de Jesus desde seu nascimento. Aí vem Arlindo Costa, outro espírito pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Curti a mensagem. Repara a manjedoura pequenina e entenderás na bênção que te invade que Jesus nos impede a disciplina pelo rude caminho da humildade. Então, nessa sociedade de consumo, onde todos querem brilhar, todo mundo quer ter muitos seguidores nas redes sociais, todo mundo quer mostrar que tem poder e, se puder, vai num restaurante comer carne com bife, com fragmentos de ouro sobre a carne, ostentando a beça para dizer: eu cheguei lá, eu sou poderoso, eu sou o cara. Vem Jesus, né? E traz essa lição de humildade, de simplicidade, dizendo: menos é mais, eu não preciso buscar nos elementos exteriores nenhuma afirmação de quem eu sou por dentro. Ele incomodou os doutores da lei, do judaísmo, quando criticou exatamente essa sobrevalorização dos elementos exteriores, dos rituais. O mal é o que sai da boca, que tinha lá o jeito de tomar, de beber, de fazer as coisas. Ele disse: não, não é nada disso. Não é nada disso. Última mensagem, Eurípides Barçanufo, dessa 46, que tem mais uma aqui que eu separei mais à frente. Mensagem 46 tem 3 trechinhos de mensagens bem pequenininhas. Bezerra de Menezes, Arlindo Costa. Essa terceira, Eurípides Barçanufo, do livro Antologia Mediúnica do Natal, que eu estou recitando aqui. Quando te sentires tão infortunado e tão pobre que não possa ajudar aos mais pobres e mais afortunados que tu mesmo, lembra-te de que o Senhor, relegado ao abandono e à carência, no estábulo humilde, era louvado nas vozes dos anjos e marcado no céu pela luz de uma estrela. É lindo isso. Isso me faz lembrar a sugestão de Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, o poverello de Assisi, 8 séculos atrás. Ele abandonou o comerciante que era o pai dele, o senhor Bernardone, para seguir uma vida desprovida de qualquer recurso material, fez voto de pobreza. Ele era um místico que tinha essa missão muito forte no coração, que foi despertada ao vislumbrar numa igreja de Assis, onde até hoje existe uma imagem de Jesus. Ele, quando vislumbra a imagem de Jesus na igreja, ele ouve uma voz que clama para ele, assim ele descreve, assim ele sentiu, um convite exatamente ao resgate do seu evangelho. Então, Francisco foi tomado febrilmente, né, por essa trajetória que marcou posição no seu tempo em favor do exercício do amor de Jesus, do evangelho de Jesus, sem nenhum acessório material, vindo ele de uma família rica. Qual é a dica de Francisco de Assis para a celebração do Natal? É o presépio. O que é o presépio? É a reprodução do estábulo onde Jesus nasceu. É interessante isso, contrastando com as árvores imponentes, repletas de adereços, evocando inclusive neve, que no Brasil raramente ocorre, principalmente no sul. É uma importação da tradição europeia dessa árvore, luzes piscantes, aquela coisa toda. Aí vem Francisco e diz assim:
O presépio, porque o presépio, a manjedoura, sintetiza como o mais poderoso de todos inicia sua jornada pela terra no lugar mais simples de todos, um estábulo. Vejo a completa inversão aí de expectativas, né, do que seja uma celebração de Natal. Eu também queria lembrar aqui que na tradição há mensagens espíritas que mostram que a paixão de Cristo, eu vou sair um pouquinho do Natal, vou dar um pulinho na Páscoa e volto. A grande paixão de Cristo, ou seja, o momento de maior dificuldade, em nome da missão que ele abraçou, não terá sido a prisão, o açoite, a tortura e a crucificação até a morte. Crucificado vivo era a pior punição da época. Mas os séculos que antecederam o nascimento, que determinaram nele um espírito puro, a necessidade de se tornar compatível com um corpo humano, porque um raio de luz não encontrará o melhor abrigo num vaso de barro. Jesus precisou promover uma regressão vibracional, e essa teria sido a grande tortura que ele se impôs para se tornar compatível, uma voltagem compatível, uma irradiação luminosa compatível com o ventre de Maria. Ele teve que fazer um ajuste vibracional, e isso para um espírito é como cortar as asas de um anjo. É como cortar as asas de um anjo, seria a metáfora. Percebem o que é o Natal? O Natal, ele traz ingredientes muito importantes da ordem de grandeza desse momento, quando Jesus se fez homem. Porque não existe no Espiritismo o sobrenatural. Portanto, Maria foi fecundada por José para ter Jesus. É porque, em diferentes tradições, não apenas do cristianismo, alguém luminoso que se fez entre nós, encarna entre nós, não pode vir de uma impureza como seria o sexo. Teria que ser fecundado por um anjo ou por Deus, enfim. Só que o Espiritismo não aceita nada que seja sobrenatural. As leis que regem a vida e o universo são imutáveis. Não existe atalho. Jesus nasceu da relação entre José e Maria, como todos os outros irmãos de Jesus. E para vir ao mundo, ele teve que se submeter às regras da natureza. E as regras da natureza determinaram que ele se ajustasse vibracionalmente à condição mais humana possível, nos padrões de suportabilidade da matéria. 46 do presépio. Muito bem. Agora, meus amigos, estou falando do Natal no Brasil, que é o segundo país com o maior número de cristãos no planeta. 180 milhões de pessoas se dizem cristãs no Brasil. Só somos superados pelos Estados Unidos, onde existem 230 milhões de pessoas. Mas ao contrário dos Estados Unidos, que é um país que tem seus problemas e suas virtudes, qual é a situação do Brasil? E agora eu vou fazer o recorte para este mês de dezembro. Você que está estressado aí com as compras de Natal, entra em fila, tem que comprar presente, tem que comprar árvore de Natal, eventualmente tem que comprar fantasia de Papai Noel, sei lá qual é o teu Natal, é assunto seu, não é meu. Eu só queria lembrar para você, que eu acho isso importante, que país é esse em que vamos celebrar mais um Natal? Me permitam aqui compartilhar dados que eu tive o cuidado de atualizar. O Brasil, deste Natal de dezembro de 2022, é um país com 65 milhões de pessoas negativadas. Sabe o que é isso? 4 em cada 10 brasileiros não têm crédito, estão pendurados no SPC. É uma situação muito dolorosa, muito difícil. A palavra negativado eu acho muito violenta. Eu sou do tempo que você era devedor, você estava inadimplente. E agora você é negativado. Negativado.
Vamos combinar, é uma palavra dura, né? A pessoa não escolhe ser negativada. Na maioria absoluta dos casos, ela perdeu um emprego, ou ela se endividou por uma questão inadiável, ela teve que manter o plano de saúde, teve que pagar o aluguel, senão seria despejada, e se endividou no rotativo do cartão, no cheque especial, com a agiota, sei lá eu, não sei. Então veja, esse Natal do deslumbramento com a matéria, que eu quero comprar presente para todo mundo, quero comprar árvore de Natal novinha, quero me esbaldar na folia, meu dinheiro, quem manda, quem sabe de mim sou eu, é verdade. Eu vou dar um toque. Se liga no Natal, num país que se diz cristão, onde existem 65 milhões de negativados. Um em cada 4 brasileiros adultos está nessa situação. Vou dar outro dado aqui, do Natal de 2022. Retrato do Natal de 2022, ele está acontecendo em que circunstâncias? Nós temos, segundo dados desse governo, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério da Economia, 280 mil irmãos nossos, brasileiros e brasileiras, nas ruas, dormindo na sarjeta. Esse processo de crescimento da população em situação de rua, que é muito doloroso, vem aumentando exponencialmente. Segundo dados do mesmo IPEA, desde 2019, 4 anos atrás praticamente, a população de rua cresceu 38%. Se você quiser fazer o recorte da última década, o número de pessoas em situação de rua aumentou 211%. Em uma década, a população de rua no Brasil cresceu 211%. Para você comparar isso com o crescimento da população, crescimento vegetativo da população, novos brasileirinhos que chegaram, a população cresceu 11%. Mas a população em situação de rua cresceu 211% numa década. É nesse país que a gente vai celebrar o Natal daqui a 14 dias, que será dia 25. Agora, tem um dado que se tornou mais conhecido, e você pode checar a origem da informação, que é o Instituto Pensan, ver como eles chegaram a esse número, que foi muito questionado durante a campanha eleitoral, porque não tinha outro número para apresentar nem dados. Nós temos pelo menos 33 milhões de brasileiros que não terão ceia de Natal porque não têm facilidade de comer o mínimo necessário. São famélicos ou pessoas que estão em situação de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Você até come. Só que o que você está comendo não dá para o gasto e você fica com o teu sistema imunológico lá embaixo. As crianças, principalmente subnutridas, viram subcidadãos brasileiros, porque compromete o desenvolvimento, inclusive, das funções cerebrais, memorização, capacidade de aprendizagem, a exposição à fome durante os primeiros anos da existência, compromete frontalmente o desenvolvimento da criança. Então nós temos aproximadamente 33 milhões de pessoas numa situação de fome. Aí você vai dizer assim, André, eu sou cristão, mas eu não tenho como resolver os problemas do mundo. Deixa eu curtir minha vida. Primeiro, eu não estou invadindo o espaço aéreo de ninguém aqui, eu estou refletindo junto com vocês. Você pode ter um Natal em casa, com a família, feliz, e é o desejável, o Natal traz esse espírito, é algo bacana da nossa forma de celebrar o Natal por essas bandas. Agora, se somos cristãos, esse é o motivo da nossa reflexão. Como me fechar na minha bolha, na minha zona de conforto, sendo eu um privilegiado que, graças a Deus, tem renda para celebrar o Natal onde não falte nada, ignorando o recorde de inadimplentes, o número de pessoas nas ruas, o número de pessoas com fome ou insegurança alimentar. Aonde está o seu cristianismo? Aonde está o cristianismo da gente? Quando a gente blinda o olhar e a sensibilidade dizendo assim, dá licença que agora chegou minha vez de curtir o barato da farra, das compras
em geral, porque Natal para mim tem que ter muito presente. Eu fico imaginando as pessoas que estão em dificuldade financeira e se deparam com essa publicidade ostensiva do Natal que remete à necessidade de você sinalizar para o outro que você respeita, ama, quer muito bem, apenas e tão somente com presentes, né? Ah, André, mas eu adoro dar presente. Eu também. A gente pode brincar aqui de amigo oculto. A gente pode dar um presente que simbolize esse gesto de carinho e não se endivide para dar algo muito caro apenas porque, se não for um presente de muito valor, esse outro não vai entender o tamanho do meu amor e do meu respeito. Sabe? Eu, sinceramente, estou tentando trazer aqui uma reflexão que me parece importante, porque o deslumbramento com a matéria traz questões. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar exatamente no capítulo Meu reino não é deste mundo, porque Jesus fala exatamente isso. Ele se considerava exatamente alguém que tinha o seu primeiro compromisso para com o Pai que está no céu. No momento de seu julgamento, isso está reproduzido no Evangelho na parte de João. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou: És o rei dos judeus? Aí Jesus respondeu: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Bom, há várias possíveis interpretações para essa passagem do Evangelho. Uma delas é que Jesus não renunciava à condição de espírito evoluído que trouxe uma informação relevante para a humanidade inteira. Portanto, essa realeza espiritual ele não renunciou. Mas essa realeza é espiritual. E aí tem uma passagem de uma mensagem psicografada em 1863, que Kardec inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma rainha de França que não quis se identificar, mas ela desencarnou enquanto rainha, portanto desencarnou muito mal acostumada com pompa, circunstância, riqueza, reverência de todo mundo próximo dela. Ela se acostumou com essa condição de ser o centro das atenções, de ser muito bem aquinhoada materialmente e de se sentir poderosa. Aí diz ela, já na condição de desencarnada: que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra? Para se granjear um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Jesus, tu disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu.
de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima o Altíssimo do homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais, uma rainha de França. Então, meus amigos, quando se diz assim, eu ganho meu dinheiro, ninguém tem nada a ver com isso, para de me patrulhar, para de ficar no meu pé, lembrando o que é o Natal cristão, quais são os valores de Jesus. Eu estou aqui para reportar, como jornalista que sou, fatos. Quem acredita em Jesus acredita que a morte não existe, acredita que o reino dos céus é um reino para o qual teremos melhores ou menores condições de navegabilidade, estaremos em melhor ou pior situação, de acordo com aquilo que fizermos desde já. O cristianismo nos apresenta um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse caminho pressupõe que a gente não se iluda com a matéria. Esse caminho pressupõe a coragem da gente assumir o que vai fundo no nosso coração. Esse caminho nos encoraja a tomar decisões que podem causar perplexidade aos outros, que não entendem por que você, na celebração de Natal, não se deixou levar eventualmente pela ostentação. E se lembrou daqueles que estão em situação mais difícil. Se lembrou daqueles que não têm ceia, não têm casa, não têm crédito, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, num país repleto de cristãos que se esquecem muito facilmente do tamanho brutal da nossa desigualdade estrutural. Que a gente possa, no Natal, se lembrar, pelo menos no Natal. Se só for possível lembrar disso do Natal, que seja pelo menos no Natal. De quem não tem nenhum motivo, na noite de 24 de dezembro, quando se reúne a família para a ceia e celebramos a vida, para acreditar que a vida possa ser algo bom. Temos essa possibilidade. Façamos a nossa parte. Se Jesus não passou pela terra em vão, o nosso Natal não será pagão. Se a gente de fato tem motivos para acreditar em Jesus, que a gente faça o emprego do nosso tempo e da nossa energia, não apenas para saciar apetites materiais oriundos dessa cultura do Natal pagão, da ostentação e dos volumes e proporções, dos brilhos e luzes. Que a gente lembre do estábulo, o lugar mais funestro para uma mulher parir. E foi lá que Maria deu início à saga luminosa, histórica, redentora, daquele que foi o mais e continua sendo poderoso do planeta, mas que sinalizou sempre que pôde que a humildade é o carimbo do passaporte que haverá de nos levar para um plano espiritual compatível com a alegria íntima que a caridade produz. Até quarta-feira, que se Deus quiser, ótima semana, tudo de bom.